Cuidado com a matéria de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença. Lição prática jurídica de número 33, de um total de 365. Neste canal, todos os dias, eu posto um conteúdo jurídico voltado a obter sucesso na defesa do executado ou estratégias processuais para vencer o processo de conhecimento. Impugnação ao cumprimento de sentença é a lição prática jurídica do dia. A impugnação, como sabemos, é o meio tradicional de defesa do executado quando estamos numa execução por título judicial. Portanto, quando estamos no cumprimento de sentença. A partir do momento em que o exequente inaugura a fase do cumprimento de sentença, se a obrigação for de pagar quantia, o executado que perdeu a ação lá no processo de conhecimento, esse executado será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias da dívida exequenda. Se decorrer o prazo de 15 dias sem o efetivo pagamento, o executado automaticamente começa um novo prazo de 15 dias agora para apresentar a defesa, impugnação ao cumprimento de sentença. Essa defesa, que é o meio tradicional no cumprimento de sentença, essa defesa independe de penhora, de caução ou de depósito. E ela acontece, portanto, no início da fase do cumprimento de sentença. Muito bem. Aqui, o artigo 525, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele estabelece que o rol de matérias que podem ser alegadas na defesa do executado é um rol de matérias restritivas, limitadas. Só pode ser apresentada como defesa a matéria que esteja prevista no parágrafo 1º do artigo 525. E por que isso? Por que o rol das matérias é limitado àquilo que está expresso no parágrafo 1º do 525? Porque perceba, nessa situação, a defesa do executado ela não está começando do zero. O executado ele já teve a oportunidade de apresentar a defesa lá na fase do conhecimento. Lá na fase do conhecimento, ele apresentou contestação. Houve, portanto, a oportunidade de apresentar uma defesa ampla. Agora, na fase do cumprimento de sentença, o executado está limitado na defesa pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Acontece o seguinte, acontece que, a partir do momento em que o processo de conhecimento ele é sentenciado pelo Estado juiz, o juiz define quem tem razão, se é o autor que pretende ou o réu que resiste. A partir do momento em que o juiz prolata uma sentença condenatória e essa sentença condenatória transita em julgado, é como se existisse agora a construção de um muro de concreto, um muro altíssimo. Nesse muro de concreto, haverá uma divisão entre a fase do conhecimento precedente e a fase da execução, o cumprimento de sentença consequente. Esse muro que divide as duas fases, esse muro também divide as matérias de defesa. Todas aquelas matérias de defesa que foram apresentadas na contestação, elas não transpassam o muro, elas não passam para a fase do cumprimento de sentença. Elas morrem, elas batem no muro e morrem ali, em razão do trânsito em julgado. Agora perceba o que eu vou falar. Não somente as matérias de defesa que foram alegadas, as matérias de defesa que também poderiam ter sido alegadas e não foram, essas também não podem agora ser apresentadas pós-muro, pós-trânsito em julgado. O trânsito em julgado da fase do conhecimento impede que essa matéria de defesa seja apresentada na execução, seja apresentada no cumprimento de sentença.
Portanto, se no curso do processo de conhecimento algo poderia ter sido apresentado, como, por exemplo, uma nulidade processual, uma não observância de um requisito específico, algum vício, alguma matéria de defesa que poderia ter sido apresentada, mas não foi, o efeito preclusivo da coisa julgada, a eficácia preclusiva da coisa julgada, impede que ela seja apresentada agora, na fase do cumprimento de sentença. O artigo 508 do Código de Processo Civil impede isso. O artigo diz assim: transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Portanto, olha que interessante, qualquer matéria de ordem pública que foi ou poderia ter sido, mas não foi apresentada na fase do conhecimento, ela está abrangida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em outras palavras, ela não transpassa o muro da coisa julgada, ela não pode ser apresentada agora na fase da impugnação ao cumprimento de sentença, com uma única exceção. A única exceção está prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 525. Lá está dito assim: é possível apresentar, lá na impugnação ao cumprimento de sentença, uma matéria de ordem pública que poderia ter sido apresentada lá na fase do conhecimento, mas não foi. A falta ou nulidade da citação. Se a falta ou nulidade da citação ocorreu lá no processo de conhecimento, essa matéria pode ser alegada agora na impugnação ao cumprimento de sentença. Mas perceba, somente na hipótese em que lá na fase do conhecimento o processo correu à revelia, ou seja, houve lá uma comprovação de uma citação, o réu na fase do conhecimento não se apresentou no processo, o processo transcorreu a sua revelia sem a sua participação e, ao final, o pedido formulado pelo autor foi acolhido, o réu foi vencido no processo. Agora, na fase do cumprimento de sentença, lá na impugnação, defesa tradicional, ele vai poder alegar a falta ou nulidade da citação. A citação é um pressuposto do processo, cuja ausência ou defeito compromete a própria existência ou validade do processo. Esse vício, ele subsiste mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que o processo tenha corrido à revelia. Por quê? Porque se lá na fase do conhecimento o réu compareceu e não apresentou a matéria de defesa, nulidade ou falta da citação, inexistência da citação, ele compareceu no processo, o vício se convalidou, transitou em julgado e agora ele não vai poder apresentar novamente na impugnação ao cumprimento de sentença. Só é possível essa matéria ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença se lá na etapa do processo de conhecimento, a etapa do conhecimento, o processo correu à revelia. O réu, se ele réu comparece lá na fase do conhecimento, ainda que para arguir a falta ou nulidade da situação, isso vai suprir o vício e aí não haverá a possibilidade de apresentar essa defesa agora na impugnação ao cumprimento de sentença. Essa é a única hipótese em que uma matéria lá do conhecimento pode ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença. Todas as demais, elas estão abrangidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ah, mas faltou aqui um ato do processo que não foi realizado e que gera nulidade. Então, ele teria que ter sido apresentado lá na fase do conhecimento. Agora, você não pode apresentar na fase da impugnação ao cumprimento de sentença. Uma outra matéria que pode ser alegada é a ilegitimidade de parte para figurar no cumprimento de sentença. Não é a ilegitimidade de partes da fase do conhecimento. Essa ilegitimidade de partes prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do 525, uma matéria de defesa, é uma matéria de defesa exclusiva da fase do cumprimento de sentença. Essa pessoa ilegítima não figurou no título executivo, judicial, não estava lá na sentença na fase do conhecimento.
Outra matéria que pode ser alegada de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença é, nos termos do inciso terceiro, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Ou seja, vai ter que apresentar aqui a inexequibilidade do título, o título apresentado aqui, que instrui a ação de execução, cumprimento de sentença, não está previsto na lei como título executivo. Mas espera aí, professor, o título não é uma sentença? Sim, e você vai alegar aqui, por exemplo, que essa sentença é uma sentença estrangeira que não foi homologada pelo STJ, portanto aqui o título é inexequível. Ou essa sentença que fundamenta o cumprimento de sentença é uma sentença que foi rescindida por uma ação rescisória, ou uma sentença que deveria ter sido submetida ao reexame necessário e não foi, então ela não é inexequível. Ou a obrigação gerada pelo título executivo, ela não é uma obrigação certa, líquida e exigível. A sentença, ela tem que pressupor uma liquidação prévia. Pode ser que o exequente já apresentou a fase do cumprimento de sentença sem que antes, por exemplo, tenha feito a liquidação dessa sentença. Então, o título é inexigível. E veja, são só essas as matérias de defesa que podem ser apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, além de qualquer outra que seja específica, decorrente de um fato ou de um ato posterior ao trânsito em julgado. Pagamento, novação, prescrição, um vício da própria execução, da fase do conhecimento, da fase do cumprimento de sentença. Todas as matérias que foram originadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí sim, essa matéria pode ser apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença. Maravilha? Se atente para isso, para você nunca mais errar na sua prática jurídica. Até a próxima lição prática jurídica do dia. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.